Toda pessoa que sabe o que semeia não tem surpresas. Glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos nesse sábado do celebrar, nesse repartir, que você possa nesse sábado estar com o teu espírito realmente alegre. A palavra de Deus nos ensina, né? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Quando nós olhamos, por exemplo, o livro de Abacuque, Abacuque vai dizer todo o cenário de destruição que os seus olhos carnais estavam vendo, mas ele havia recebido uma palavra do Senhor e ele termina o livro de Abacuque, termina o seu livro ali declarando uma oração, declarando que ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que todas as coisas que aos seus olhos naturais sejam contrárias à palavra que ele recebeu, ele vai se alegrar. Por quê? Ele se alegraria no Deus da sua salvação, porque ele havia recebido uma palavra no seu espírito e ele se alegrava na certeza de que aquela palavra iria se cumprir. Muitas vezes nós devemos caminhar não por aquilo, na verdade, na maioria das vezes, para não dizer todas, mas nós não caminhamos por aquilo que nós vemos, porque aquilo que nós vemos com os olhos naturais, isso é passageiro e isso pode ser enganoso, mas aquilo que nós enxergamos com os olhos espirituais, isso é eterno. Aquilo que nós enxergamos e caminhamos com a certeza, com a certeza de quem nos fez a promessa, isso nos faz caminhar com os olhos na eternidade. Nós, nesse sábado, vamos celebrar a alegria da colheita pelos príncipes vencedores. E aqui eu quero te dizer uma coisa, os tempos, desde Gênesis capítulo 6, Deus falou que enquanto houvesse terra, haveria a questão de ciclos, haveria estações, haveria marcadores desses ciclos, e um desses marcadores é semente e fruto. E aqui fica para nós um primeiro princípio de compreendermos o que é semente, de compreendermos o que é um fruto. Toda pessoa que sabe o que semeia não tem surpresas, porque sabe o que vai colher. O agricultor que semeia maçã, ele não vai ter nenhuma surpresa de chegar um dia e ver um pé de laranja. Mas aquele que semeia maçã sabe que no tempo certo, no tempo da estação determinada, ele vai colher maçã. E esse convite a nós realmente compreendermos o princípio da semeadura é que possamos entender o que estamos semeando e aonde estamos semeando. E a certeza de que semeando em terra fértil vai produzir fruto. Porque nós fomos semeados pelo Senhor, nós produzimos frutos para o Senhor. Nós semeamos no Senhor e produzimos frutos para o Senhor. Eu quero ler com você, nesse dia, duas passagens, uma que se encontra em Apocalipse capítulo 14, do versículo 4 ao versículo 5. Apocalipse 14, 4 ao 5. Fala de uma grande colheita, fala assim: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. E agora eu quero ler lá no versículo 14 ao 16, fala: olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Esse texto de Apocalipse nos mostra e nos ensina que vai existir uma grande colheita. E mais do que a colheita de almas pela qual nós corremos ainda nesse lado da eternidade, nessa era, e esperando a era vindoura, mas nós sabemos que no findar dessa era vai existir uma colheita, que é uma colheita de direito, tanto de Deus quanto do Cordeiro. E quem é os frutos dessa colheita? São os vencedores, são os príncipes do Senhor, são as primícias do Senhor. Justamente aqueles que não tiveram a sua própria vida por preciosa, mas antes disso, preservaram e priorizaram o testemunho do Senhor. E aqui que eu quero que você entenda, porque o que determina ou o que marca o fim não é necessariamente um horário no relógio ou um dia no calendário, mas o que marca o fim é o amadurecimento para que o Senhor possa colher. Nós ainda estamos
caminhando para essa maturidade. Quando nós lemos o livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 11 em diante, fala que Cristo entregou para a igreja os dons, né? Os dons de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, a fim de que os santos fossem instruídos, até que todos chegassem à maturidade ou à forma de varão maduro. Por que Deus deseja que nós nos tornemos maduros? Porque na nossa maturidade, na nossa maturação espiritual, nós entregamos o fruto a Ele, nós somos um fruto do seu trabalho. Por isso que Isaías capítulo 53 fala que ele veria o fruto do seu penoso trabalho e sua alma se alegraria. Quem é o fruto do penoso trabalho do Senhor? Eu e você. Aqueles que creem, aqueles que olham e andam como quem enxerga o invisível, aqueles que andam desejando dia após dia contemplar a glória de Deus na face do Cordeiro, na glória de Deus na face de Cristo Jesus. E quando chegar o tempo determinado, nós seremos motivo. Quando nós nos convertemos, a palavra de Deus fala que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E quando nós realmente chegarmos naquele dia, nós seremos o alvo, o motivo de uma celebração. Qual a celebração? A celebração de que o Cordeiro vai poder ceifar as suas primícias. E ao ceifar essas primícias, ele está dizendo que nós temos um testemunho contra o inimigo. Outro texto interessante para pensarmos sobre isso é quando nós olhamos lá em Mateus capítulo 13, quando fala da parábola do joio e do trigo. Porque o joio, ele sempre vai existir. Nós vivemos num mundo caído. Esse lugar foi contaminado pelo pecado. Infelizmente, nós temos situações de pessoas que acabam passando por dificuldades, às vezes a perda do ente querido, às vezes passam por desafios na sua vida financeira, pessoal, nos quais ela culpa Deus por isso. E aqui é um grande erro e um grande jogo do inimigo. O inimigo deseja que as dificuldades que enfrentemos na vida, nós atribuamos ela a Deus a culpa. É o que ele tentou fazer com Jó. Deus tentou pegar Jó e tentou fazer com que Jó murmurasse contra Deus. Ele tentou fazer com que Jó, apesar de estar sofrendo uma situação, pegasse dessa situação e culpasse Deus por essa situação. Quando na verdade Jó se manteve íntegro dentro de tudo aquilo que ele enfrentou, ainda que levasse os seus desabafos ao Senhor, ele pegou e se manteve íntegro e não murmurou contra Deus. E justamente porque não murmurou contra Deus, ele pôde viver realmente o restaurar de todas as coisas e ele pôde produzir um testemunho para a glória de Deus. O diabo foi envergonhado pela integridade de Jó e Jó foi um fruto ao Senhor. Então eu quero dizer para você que um grande erro que as pessoas cometem é pegar os desafios da vida e culparem Deus por isso. Quando na verdade nós sofremos a incidência dessas coisas justamente porque o mundo caiu no pecado. E nós não devemos odiar a Deus por as coisas que acontecem conosco, mas na verdade nós devemos firmar os olhos nele para vencer as coisas aqui que foram contaminadas e foram deturpadas por conta do pecado. A nossa luta é que justamente nós não entremos no jugo que o pecado deseja colocar sobre nós. Gálatas capítulo 5, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, não vos coloquei de novo em jugo de escravidão. Então, quando nós permanecemos como aqueles que entendem e compreendem que foram salvos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que receberam daquilo que a graça do Senhor agasalhar essa graça e se manteram firmes, estão amadurecendo nessa palavra, estão amadurecendo nessa jornada, buscando ao Senhor, no desafio de todos os dias realmente colocar o reino dos céus em primeiro lugar. Nós percebemos que nós estamos amadurecendo para o dia de sermos escolhidos. E quando voltamos ali para a parábola do joio e do trigo, nós percebemos que o Senhor semeou o trigo no campo. O Senhor semeou boa semente. O Senhor que semeou o trigo. Mas a Bíblia fala que quando os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio deles. Então, quando não existia vigilância, veio o inimigo e semeou o joio no meio deles. Quando você está dormindo, é um dos momentos mais próximos que você tem ao quando você vai ser recolhido desse lado da eternidade. E quando nós percebemos que dessa distração que a parábola quer dizer, não é que Deus é contra o descanso, mas essa distração, o inimigo se aproveitou e semeou o joio, e de repente se olhou e joio e trigo cresceram juntos. Só que quando fala que quando vier o fim, dará-se ordem aos anjos e eles vão vir e vão recolher esse trigo.
Ora, quem é o trigo? Os príncipes vencedores. Ou seja, quem determina o tempo, a capacidade que nós temos de amadurecer e produzir o testemunho que o Senhor deseja, para que nós possamos chamar o fim dessa era, para que possamos entrar na era onde todos os reinos desse mundo serão do Senhor e do seu Cristo, aonde todas as nações vão ser discipuladas pelo Cordeiro e caminharemos juntos com Ele, como diz Apocalipse 14, aqueles que seguem o Cordeiro aonde o Cordeiro vai. Então, quando nós compreendemos isso, nós entendemos que o problema não é o joio, porque o joio não dá fruto, e se o joio não dá fruto, ele não determina o tempo. Mas quem é a grande verdade da parábola do joio e do trigo? Porque quando os trabalhadores falam, olha, o Senhor deseja que nós arranquemos o joio, ele fala não, para que ao arrancar o joio, vocês não arranquem também o trigo. Porque joio e trigo, em tempos que o trigo não está dando fruto, eles são muito semelhantes. Mas o que separa o joio do trigo é que o trigo dá fruto. E quando chegar o tempo da maturação do trigo, que dá para distinguir quem é trigo que teve fruto e quem é só joio que viveu de aparência, quem vai outra vez, como diz a palavra, nós veremos a diferença do justo e do ímpio, daquele que serve e daquele que não serve, daquele que de fato serve ao Senhor e daquele que vive numa aparência de servir ao Senhor. E realmente, o que determina isso? O que determina essa distinção? Quem tem fruto. Porque mais do que ter fruto, nós somos o fruto do Senhor. Nós somos o fruto do seu penoso trabalho. Então eu quero dizer para você que ainda que você esteja passando uma dificuldade, ainda que você esteja passando algum desafio, ainda que seus olhos só possam enxergar dor e tristeza, eu quero dizer, continua semeando. Continua semeando em fé. Continua semeando na verdade da palavra. Porque não há nada que nós soframos no tempo presente que há de ser comparado à glória que em nós há de ser revelada naquele dia, no dia de Cristo Jesus. Salmo 126, a palavra de Deus vai dizer que quem semeia chorando. Então deixa eu falar uma coisa. Às vezes o semear é doído. Às vezes semear dói. Às vezes o processo nos destrói para que o Senhor possa reconstruir da maneira que Ele quiser. Às vezes o processo nos desgasta, porque às vezes o que precisa ser desgastado é o que é carnal, ao ponto de isso ser reduzido a zero, para que permaneça só o que é espiritual e só o que é inabalável. Então eu quero dizer, em nome do Senhor Jesus, nesse sábado de celebrar, celebre pela realidade pela qual você está caminhando. Ainda que aos seus olhos carnais não pareça, você está caminhando. Para onde? Nós estamos caminhando rumo à pátria celestial. Nós estamos caminhando realmente para nos tornarmos maduros, a fim de que o Senhor nos safe, que Ele receba, como diriam os moravianos, que o Senhor receba a recompensa por todo o seu sacrifício. Que o Senhor receba a recompensa daquilo que Ele mesmo semeou, porque Ele é o trigo que morreu e foi semeado para que nós fôssemos o fruto, para que no tempo certo Ele possa vir nos recolher. Então, quando nós compreendemos isso, nós entendemos que essa era presente é uma era realmente onde nós estamos nos preparando para a verdadeira era, que é a era vindoura do reino, aonde nós governaremos com Ele. Então, aproveita para desenvolver a tua fé. Aproveita para desfrutar desde já a presença daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Não gasta o teu tempo tentando provar alguma coisa para alguém. Não gasta o teu tempo tentando ser alguma coisa para os sistemas desse mundo. Que tudo que você faça para a glória de Deus. Quer coma, quer beba, que seja para a glória de Deus. Porque no momento certo, se nós continuarmos lendo Apocalipse capítulo 14, você vai perceber que existe um momento que vai ser pisado. Ele recolhe ceifa na terra, mas vai ser um momento que ele vai pisar a uva, que é o lagar da ira. Ou seja, nunca se esqueça disso, daquilo que o Senhor Jesus nos salvou. Ele nos resgatou e nos salvou da ira vindoura de Deus. Então, não há nada que você sofra. Romanos vai dizer, como eu disse, não há nada que você sofra no tempo presente que há de ser comparado com a glória que em nós há de ser revelada.
Outro texto fala em 1 de Coríntios, vai dizer que a nossa leve e temporária tribulação, ela vai produzir para nós um eterno peso de glória. Desafios vão existir, tribulação vai existir, mas a nossa arma está em preservar a celebração do nosso espírito, para que sempre possamos nos alegrar, sabendo que somos lavoura de Deus, e dessa lavoura seremos o fruto do qual Ele virá colher. Ele virá nos buscar. Ele fez uma promessa e Ele vai cumprir. Ele disse que viria e veio. Ele disse que morreria por nós e morreu. E Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. Mas Ele disse que voltaria para nos resgatar. Ele disse que voltaria. Ele ia preparar lugar, mas Ele voltaria para nos levar com Ele aonde Ele estava, justamente para que possamos governar como Ele governa, semelhantemente junto a Ele, governar como Ele está governando. Então, em nome de Jesus, permaneça firme, continue semeando. Não importa o que o inimigo disse para você, continue semeando. Ah, mas eu tenho semeado em oração e parece não ter resultado. Deixa eu te falar, continue semeando. Eclesiastes vai dizer que você não sabe qual semente vai dar fruto. A única certeza que você tem é que quem semeia vai colher um fruto. Então continue semeando. Eu tenho semeado ofertas, eu tenho semeado primícias, eu tenho semeado valor financeiro, mas a minha vida financeira não muda. Deixa eu te falar, continue semeando e continue semeando com aquele que enxerga no Espírito. Eu continuo semeando no meu trabalho, no meu relacionamento e parece que não dá resultado. Continue semeando, porque o nosso trabalho no Senhor não é vão. A nossa esperança nele não vai ser jamais envergonhada, porque aquilo que nós fazemos nele, por isso que o convite do Senhor é que façamos tudo nele e fazemos por ele e para que possa responder para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez. Então quando nós fazemos nele, nós fazemos em caráter de eternidade e não há nada, céus e terra vão passar, mas a palavra, que é semente, ela não vai passar, porque não tem nada que você faça debaixo de uma palavra ou por intermédio de uma palavra que tempo, espaço, matéria possa impedir, porque elas vão transcender toda a obra que você faz, aquilo que você faz no Senhor, você faz debaixo de uma palavra, você vai transcender, e isso coloca você cada dia mais como a marca de um vencedor e cada dia mais como esperando o dia de que Ele vá nos ceifar, nos levar com Ele para onde Ele está, vai nos guardar, como a palavra de Deus fala na parábola do joio e do trigo. Ele vai nos ceifar e vai nos levar com Ele, vai nos guardar, né, naquilo que é o seu lugar, porque a Bíblia fala que o joio vai para o fogo eterno, mas o trigo vai ser guardado. Ou seja, nós estamos profeticamente já guardados nele. Nós sabemos em quem temos crido e temos certeza que Ele é poderoso para nos abençoar. Nós sabemos em quem nós temos crido e nós temos certeza que Ele é poderoso para nos levar e nos dar muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Então, que em nome de Jesus, que nesse sábado eu quero profetizar sobre a tua vida, alegrai-vos. Eu quero profetizar sobre a tua vida, alegre-se no Senhor, porque a palavra é cheia de palavras de encorajamento e de profecias falando que você deve se alegrar. A mulher que não tem filhos, se alegre ao estéril, que será mãe de muitos filhos. Aquele que tem óleo de luto aquele que está em luto, se você está em luto, deixa eu te falar, ele fala que ele vem trazer um óleo de alegria sobre a sua cabeça, seja colocado hoje. Você é um príncipe, você é um vencedor, você está caminhando para produzir um testemunho contra o inimigo. Em nome de Jesus, Deus abençoe demais a tua vida nesse sábado, que você possa abrir o teu espírito para receber essa palavra e que você possa, em nome do Senhor Jesus, ter a certeza de que nós vamos voltar nos alegrando com o júbilo de quem tem uma colheita e de quem é parte da colheita. Não é só sobre colher, mas é ser a colheita e o fruto que o Senhor deseja. Deus abençoe demais. Oh, Senhor Jesus, esse sábado é teu, esse dia é teu, Senhor, essa palavra é tua, tudo vem de ti, todas as coisas, Senhor, voltam para ti, Senhor. A consagração, ela define esse destino daquilo que teve origem no Senhor. Obrigada, Senhor, por essa trajetória, pela trajetória que a consagração, Senhor, nos dá, de vivermos, Senhor, separados, de vivermos, Senhor, guardados em ti. Senhor, declaramos esse Shabbat, nosso descanso em toda a tua obra que já foi criada.
Senhor Jesus, descansamos na Tua palavra, descansamos nessa semente. Temos essa semana, Senhor, o clamor que gera os príncipes, esse clamor que o Senhor coloca dentro de nós, de gerarmos, Senhor, de gerarmos Cristo nas pessoas, Senhor, gerando esses príncipes, trazendo, Senhor, a medida dessa estatura, de completar as medidas, Senhor, com a Tua palavra. Somos os semeadores, Senhor, semeadores de uma semente santa que está guardada em nós e que nos guarda. Semeamos a Tua palavra, semeamos essa realidade, colhemos os Teus frutos. Ó Senhor Jesus, temos uma colheita de príncipes, temos essa colheita, Senhor, porque não negamos o semear, semeamos chorando, andando, carregando a preciosa semente, porque temos certeza da colheita da alegria. Sempre um fruto de alegria, assim como Benoni, ele se transformou em Benjamim porque era um fruto de alegria, não é o fruto de uma circunstância, de uma dor, nem carrega a marca de morte, mas carrega a alegria de ser fruto de uma semente santa, filho da felicidade, porque gerar é a nossa felicidade, nós somos a igreja que gera, nós queremos a alegria de gerar os Teus príncipes, independente de situações adversas, de circunstâncias, gerando a realidade, Senhor, do Espírito. Ó Senhor Jesus, consagramos os ambientes a Ti, Senhor, consagramos e declaramos esse dia como um casamento e a grande festa e o nosso desejo, Senhor, dessa grande celebração, esse sábado de celebrar. Declaramos que a celebração é Cristo e a igreja, declaramos que a celebração é a semente que estabelece essa aliança, a Tua palavra em nós, a Tua palavra que nos conectou, a Tua palavra que nos alcançou, Senhor, essa palavra viva, Senhor Jesus. Nos guarda, Senhor, na Tua palavra, nos guarda, Senhor, na revelação dessa palavra. Ó, Senhor Jesus, desperta mesmo o clamor dentro de nós, em todo o tempo, nos desperta para completar todas as medidas, Senhor, nos desperta, Senhor, com maturidade, com entendimento, Senhor, nos desperta, nos ajuda e nos capacita, Senhor, nesse final de semana, que é Dia das Mães, dá mesmo, Senhor, esse despertar desses ventres, os ventres que foram gerados, que foram fecundados, que trouxeram vida, Senhor, e que trazem vida. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, que cada mãe possa realmente ter gratidão por gerar, Senhor, e prepara mesmo os ventres que o Senhor quer usar, os frutos que o Senhor quer gerar e a continuidade que o Senhor quer estabelecer. E como igreja, Senhor, a grande mãe, ó Senhor Jesus, sejamos esses geradores, Senhor. Não somos a mãe que prostitui, a mãe que se prostitui, a mãe que quer dividir o filho. Não somos a mãe que dorme à noite e não está atenta, que sufoca o próprio fruto. Nós somos a mãe, Senhor Jesus, que deseja a vida, que renuncia a todas as coisas pela vida, para que a vida seja prevalecente assim como a semente. Ó Senhor Jesus, oramos pelos Teus príncipes, oramos pelos Teus filhos, oramos pelos frutos, para que seja uma colheita preservada para Ti, de alegria, Senhor, a alegria do grande dia, a alegria da aliança, a alegria do que o Senhor estabeleceu e que não foi roubado, como aquela mulher, Senhor, que ela é preservada no deserto e que o fruto é arrebatado. Tudo é Teu, a vida veio de Ti e volta para Ti. Declaramos esse ciclo, Senhor, de preservação. Declaramos que tudo que é gerado, Senhor, no escondido, no oculto, no secreto, Senhor, virá à luz em preservação. Em nome de Jesus. Obrigada pelo mistério da semente. Obrigada pela manifestação do fruto. Obrigada, Senhor, porque desfrutamos da continuidade de tudo que é estabelecido em Ti. Senhor, declaro, Pai, nesse dia, nesse momento, Senhor, na vida dos meus irmãos, essa alegria de ser fecundado e de gerar, essa alegria, Senhor, de vivermos a grande colheita. Ninguém será roubado da sua colheita. Aqueles que foram roubados serão restituídos. Que essa colheita seja estabelecida em alegria, Senhor, que ninguém fique na tristeza da retenção, mas possamos celebrar a fartura, Senhor, da entrega, a fartura da oferta, a fartura daquilo que se esvaziou e ficou cheio. Essa é a dinâmica do reino, é isso que cremos, é isso que validamos, é isso que profetizamos nesse dia. Abençoa, Senhor, as cidades aonde a palavra está sendo liberada nesse momento,
Abençoa as mentes e os ventres que recebem a semente e podem fecundar, e podem gerar, e podem trazer a vida. Dá em cada processo, Senhor, dessa vida o teu cuidado, Senhor. Que ninguém fique fragilizado ou exposto, mas todos cobertos pelo corpo de Cristo. Que essa mãe geradora gere muitos filhos, Senhor. Que sejamos, Senhor, esses pescadores, esses semeadores, Senhor. Que tudo que fazemos tenha um único propósito de honrar o Senhor, de ganhar vidas para o Senhor. Que possamos renunciar às nossas reações para que elas estejam alinhadas ao único propósito, que é a tua vontade aqui na terra. Senhor Jesus, que a tua semente em nós produza cada vez mais, expanda dentro de nós, em palavras, em revelações, porque essa é a nossa alegria nesse dia. Obrigada pelo fluir das tuas águas, pela força dessas águas, as águas do ventre que se movem, pelo mergulho dessa vida, Senhor, e de tudo que o Senhor declara haja luz e traz a vida e dá forma. Obrigada, Senhor, que possamos dar à luz mesmo aquilo que é novo, coisas novas que estão vindo à luz, que o novo do Senhor se estabeleça nesse tempo, nesse ciclo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja o Senhor. Jesus é o nosso Senhor. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você
sozinho na aventura desta vida e foi só ilusão. Confesso que andei perdido sim, mas hoje eu te devolvo um coração arrependido, prostrado. Quero voltar, Senhor, para os teus rios, voltar. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez com fogo e arde outra vez no meu coração e arde outra vez no meu coração. As folhas das plantas no chão, o vento soprando noutra direção. Tento saber, desaprender pra ser de novo então. As folhas das plantas no chão, o vento soprando noutra direção. Tento saber, desaprender pra ser de novo então. Tem que mudar pra não morrer, se não deixar findar o mesmo jeito de viver. Não vai andar, se findará. Não vai valer tentar abrir as mesmas portas, não. Chega outono, eu ponho, sigo na jornada, passo a passo eu me encontro amparado nos teus braços. As folhas das plantas no chão, o vento soprando noutra direção. Vento passou como um trovão e levou a solidão. Vento passou, me fez crescer, pois são os ventos fortes que me fizeram entender.
toquinho teu já mudaria toda a minha linha. Desentorta, desintegra, desconstitui, desfaz, desenvolve o meu amor por ti. Jesus, desentorta, desintegra, desconstitui, desfaz, desenvolve o meu amor por ti. Jesus, Jesus. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres. El Señor los rescata cuando están en apuro. El Señor los protege y lo mantiene con vida. Lo prospera en la tierra y lo rescata de sus enemigos. El Señor los atiende cuando están enfermos y le devuelve la salud. Oh Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Devuélveme la salud, devuélveme la salud. Ten misericordia de mí, ten misericordia de mí.